Caríssimo irmão, caríssima irmã, a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja na tua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa segunda aula do Seminário Online sobre Educação Sexual e Católica, onde nós estamos refletindo a respeito do que é a educação sexual aqui no Brasil, de como ela é aplicada nas escolas brasileiras e também acerca de como a Igreja ensina e exorta que os pais católicos devam abordar essa educação sexual. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de dar um recado para você que não assistiu a primeira aula. Eu peço encarecidamente, vá lá, assista a primeira aula, porque nós estamos seguindo uma sequência didática aqui. E lá na primeira aula, eu falei um pouquinho da minha história e os motivos que me levaram a estudar pedagogia e a estudar de maneira especial dentro da pedagogia a orientação sexual. Quais foram os motivos que foram para mim um alerta para ver a necessidade de se estudar esse tema para o bem das crianças, para o bem das famílias. Com certeza serão situações que também despertarão a você essa necessidade. E no final da aula nós chegamos aos tipos de educação sexual, os tipos de abordagem de educação sexual, e é o que nós vamos tratar nessa aula. Mas você que ainda não assistiu, volta lá, assista a primeira aula e depois vem para essa. Para você que já assistiu a primeira aula, vamos lá aprofundar nos tipos de abordagem sexual que existem hoje. A última aula nós paramos exatamente aqui. Os três principais tipos de educação sexual que nós temos e vamos falar qual é o modelo principal, o tipo de abordagem principal que as escolas brasileiras, sejam públicas ou privadas, adotam. Pois bem, nós temos três principais abordagens: a educação sexual para a redução de risco, a educação sexual para a abstinência e a educação sexual que mescla as duas abordagens anteriores, né? Junta as duas. Qual que você acha que as escolas brasileiras adotam? Vamos lá ver um pouquinho sobre o que é cada uma delas. A educação sexual para a redução de riscos, nós também podemos chamar ela de liberal, uma educação liberal, ela vai pautar apenas em reduzir os riscos. Quais são os riscos que os jovens têm hoje? Os riscos, não só jovens, né, mas as pessoas em geral que têm uma sexualidade desordenada. O risco é contrair doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, sífilis, enfim, gonorreia, tantas doenças sexualmente transmissíveis, ou a gravidez na adolescência, né? A gravidez precoce. Então, esses são os riscos, os males que têm uma sexualidade desregrada, né? Então, aqui, essa educação sexual, ela vai visar única e exclusivamente reduzir os riscos de se pegar uma doença. Reduzir os riscos da menina com 12, 13 anos, 15, adolescente, engravidar precocemente. Então, você tem que entender que aqui é uma espécie de que tudo está liberado, né? Faça se estiver feliz, mas faça reduzindo o risco de você contrair uma doença. Então, de maneira geral, nós podemos colocar esse tipo de abordagem simplesmente como um incentivo para que o jovem, para que o adolescente possa usar camisinha, possa usar anticoncepcional, possa praticar o sexo, se ele quiser, desde que usando esses meios que, em tese, vão prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis e contra a gravidez. Só que nós sabemos que, embora preservativos sejam altamente eficazes, eles não são plenamente eficazes, ou seja, eles não protegem 100%, por diversos motivos, dentre um deles defeitos que podem ter. Então, quando você incentiva os jovens a terem uma sexualidade desregrada, você está de alguma maneira colocando uma parcela dos jovens sob risco de contraírem doenças ou mesmo terem gravidez precoce. Mas se nós podemos escolher uma frase para definir esse tipo de educação sexual, é essa frase que eu coloquei para vocês aí na tela. Os jovens vão fazer sexo, você querendo ou não. Portanto, é melhor fazer sexo reduzindo os riscos de se ter uma gravidez precoce ou contaminação por alguma DST. Então, vai dizer o seguinte: olha, Anderson, você aí é católico com esse negócio aí de viver a castidade, sexo só depois do casamento, isso é coisa do passado. Agora, os jovens todos estão aí
tendo relação sexual, é a coisa mais normal do mundo. Isso as pessoas pregam, né? Então, já que o jovem vai fazer sexo mesmo, então que faça pelo menos usando camisinha. Inclusive, tem, infelizmente, pais católicos que pensam isso. Um dia, um jovem católico, né, praticante aqui de uma paróquia próxima a mim, eu estava no posto de saúde, estava no posto de saúde esperando uma consulta, e ele estava lá também acompanhando alguém, e apareceu uma jovem grávida, alguma coisa assim, e ele, esse povo aí devia usar pelo menos camisinha. Gente, o jovem da igreja achando que a solução para o mundo é o uso de preservativo. Mas, enfim, o fato é que as pessoas que acreditam nesse tipo de orientação sexual acham que simplesmente você, distribuindo preservativos anticoncepcionais e coisas do tipo, você está fazendo uma boa orientação sexual, porque os jovens vão fazer sexo, mas se tem que fazer sexo, que façam de maneira segura, né, evitando assim, ou pelo menos diminuindo o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Será que ela é bem utilizada aqui nas escolas brasileiras ou não? Vamos para o próximo tipo de abordagem. Temos então a educação sexual para a abstinência. Então quero ler para vocês, citar para vocês uma pesquisa acadêmica, né? Inclusive vocês podem encontrá-la no site da Associação Americana de Pediatria. Então, os autores dessa pesquisa, eles vão falar sobre a orientação sexual para a abstinência da seguinte maneira, dizendo que essa abordagem inclui a gravidez não conjugal e as ISTs na definição do problema e ressalta que como a abstinência é a única maneira 100% eficaz de evitar essas consequências. Então veja só, antes da gente continuar, a abstinência, ou seja, a abstinência sexual é a única maneira 100% eficaz de evitar essas consequências. Que consequências, Anderson? As consequências da gravidez não conjugal, ou seja, gravidez precoce, né? Gravidez na adolescência, por exemplo, e doenças sexualmente transmissíveis, né? A abstinência é a única maneira 100% eficaz para não se ter doença sexualmente transmissível e gravidez indesejável. A educação de abstinência é a abordagem realmente benéfica aos jovens e à sociedade. Além disso, a educação sobre a abstinência considera a atividade sexual do adolescente um comportamento inerentemente arriscado, que expõe os adolescentes não apenas aos perigos da gravidez e ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis, mas também ao risco de consequências, vejam só, consequências psicológicas negativas, arrependimento, baixa autoestima, depressão, problemas de relacionamento, etc. Evitar o risco significa evitar todos os perigos do envolvimento sexual prematuro. Então veja só, evitar o risco significa evitar todos os perigos do envolvimento sexual prematuro. Então, um programa de orientação sexual que é inspirado por um projeto de educação sexual para a abstinência, ele vai ser um programa que vai levar os jovens a evitar o risco, né, evitando todos os perigos do envolvimento sexual prematuro. Enquanto a educação sexual liberal, a educação de redução de riscos, fala, o jovem, ele vai fazer sexo de qualquer maneira, você querendo ou não, ele vai fazer sexo, ele vai ter relação sexual, então, desde o início é melhor ele já usar preservativo, porque é melhor para ele, vai reduzir o risco dele ter uma consequência negativa. Aqui não, na educação para a abstinência, nós vemos que se deve levar o jovem a evitar todos os perigos do envolvimento sexual prematuro. Ou seja, sexo não é para este tempo, porque sexo demanda uma série de outras coisas. No risco de gravidez, a demanda da responsabilidade para se criar e educar um filho. E mesmo assim, se você fala em sexo com preservativo, nós falamos aqui em um sexo que reduz o risco de contaminação, mas não elimina 100%. Então, mesmo assim, ainda há o risco. Então, imagine um jovem que na sua adolescência pega AIDS, por exemplo. E mesmo assim, aqui também se preocupa não somente com a parte
genital da coisa, né, da relação sexual no quesito genital, mas também nas consequências psicológicas. A educação sexual para redução de riscos somente fala, o jovem vai fazer sexo de qualquer maneira que ele faça usando o preservativo. Agora que não, nós devemos olhar a consequência psicológica. Ele está numa vida sexual ativa, mas quais são as consequências que tem nisso? Às vezes o jovem vai sendo levado por um grande arrependimento por ter entrado nessa vida. Às vezes aquela relação sexual é uma consequência de várias outras coisas, uma baixa autoestima com ele, uma depressão, então ele começa a buscar o prazer sexual como uma fuga de um problema psicológico que ele já traz com ele talvez há anos. Então nós não devemos falar, ele vai fazer sexo de todo jeito. Nós devemos perguntar por que o jovem está querendo fazer sexo cada vez mais cedo. Se você for olhar a média da redução, a média da idade em que os jovens estão perdendo a virgindade no Brasil, está caindo cada vez mais. A pergunta é, por quê? Por que os jovens estão cada vez mais indo buscar um prazer sexual? Então nós devemos compreender isso também na questão da consequência psicológica que a vida sexual ativa vai trazendo, né? A consequência psicológica para esses jovens iniciando uma relação sexual indevida. Mas tem também uma terceira abordagem, que é a abordagem que mescla as duas. Que tipo de abordagem seria esse? Seria um tipo de abordagem em que você tenta fazer o jovem protelar o início da relação sexual. Protele, mas quando for fazer sexo, quando for ter uma vida sexual ativa, use camisinha. Então, na realidade, é como se fosse uma educação sexual liberal. Só que em vez de falar o jovem vai fazer sexo de todo jeito, então que faça com camisinha, se tem uma tentativa de fazer com que o jovem protele, ou seja, deixe para depois o máximo que puder. Mas quando ele achar que deve ter uma vida sexual ativa, que ele use camisinha. Então essa seria o terceiro tipo de abordagem sexual. Pergunto para você agora, caríssimo pai, caríssima mãe, qual tipo de abordagem sexual você acha que é o mais usado nas escolas brasileiras, sejam públicas, privadas e até mesmo confessionais? Educação para abstinência, você acha que as escolas estão aí incentivando que os jovens evitem fazer sexo? Você acha que é isso? Será? Os documentos oficiais do governo, o que você acha que ele está ensinando? Então, muito bem. Se nós formos analisar esse documento que está aparecendo aí para vocês na tela, os parâmetros curriculares nacionais, nós poderemos entender qual tipo de educação sexual que nós temos aqui no Brasil. E eu já digo para você, é uma educação sexual liberal, é uma educação sexual para a redução de riscos. Se você for um cara que gosta de forçar um pouquinho a barra, você diz que é uma que mescla um pouquinho, mas assim, você tem que forçar muito a barra, porque se você ao ler os documentos, você vai ver que a tendência dela é simplesmente reduzir os riscos de contaminação, de doenças sexualmente transmissíveis, de redução de risco de gravidez na adolescência, ou seja, ela é um documento que se pauta numa educação sexual liberal. E, infelizmente, esse tipo de educação está presente na maioria das escolas brasileiras, públicas e privadas e até mesmo confessionais, como eu já disse. Então nós devemos prestar bastante atenção. Talvez alguns falem, Anderson, mas agora nós temos a BNCC. Os parâmetros curriculares nacionais são documentos antigos, mas eu te digo, eu me formei em 2018 e durante a faculdade nós estudamos os parâmetros curriculares nacionais. Então os últimos professores formados foram formados tendo acesso e tendo estudado esse documento. Além disso, como na BNCC foi retirada uma parte que se falava de orientação sexual por causa de pressão de grupos conservadores. Eis que tem um problema. Se você se retirou da BNCC a questão de orientação sexual, ao se trabalhar a orientação sexual na escola, aonde vai ser a fonte de pesquisa, aonde vai ser aquilo que vai nortear a prática pedagógica é esse documento. Tanto é que, antes de preparar esse material aqui para vocês, eu fiz uma pesquisa na internet sobre o documento e eu achei a versão dele em PDF justamente no site da BNCC. Ou seja, esse documento
provavelmente dentro das universidades continuam sendo utilizados para formar professores na questão de orientação sexual e pelas escolas públicas e privadas para serem orientadas na forma de terem a abordagem de orientação sexual dentro das salas de aula. E o que diabo fala esse documento para eu estar alarmando tanto você pai e você mãe? Pois bem, vamos lá. Existem os parâmetros curriculares para os anos iniciais de educação do ensino fundamental, para os anos finais do ensino fundamental, para o ensino médio. E dentre a parte para o ensino fundamental, nós temos o seguinte: ensino fundamental. Olha só o seguinte trecho. Veja, é muita coisa que tem esse documento, tanto que um capítulo inteiro do meu TCC sobre orientação sexual foi somente uma análise crítica desse documento, porque existem muitos absurdos dentro desse documento. Mas não caberia aqui falar de tudo. Então, selecionei esse trecho para você ver o que está sendo ensinado pelo Estado desde 1998. Como que professores estão sendo formados, como que escolas estão sendo orientadas a trabalhar a educação sexual em sala de aula. Diz os parâmetros curriculares nacionais que na educação sexual no ensino fundamental, o aluno deve, olha aqui, conhecer e o quê? E adotar. Conhecer e adotar práticas de sexo protegido desde o início do relacionamento sexual, evitando contrair ou transmitir doenças sexualmente transmissíveis, inclusive o vírus da AIDS. Então nós vemos aqui um viés de orientação sexual para a redução de risco. E então aqui eu mostro para você um trecho que talvez à primeira vista você ache que seja inofensivo. Mas quando nós estamos falando de um documento para o ensino fundamental anos finais, nós estamos falando de crianças de 11 anos até 14 anos. Então nós vamos ensinar crianças de 11 a 14 anos a conhecer práticas de sexo protegido e adotar. Como assim? Como que ele vai adotar? Se até mesmo o Código Penal fala que menores de 14 anos não têm capacidade psicológica para consentir numa relação sexual. Tanto é que se uma pessoa de 18 anos teve uma relação com a pessoa de 13, vai responder por estupro de vulnerável. Porque menores de 14 anos não têm capacidade psíquica para consentir numa relação sexual. Então, como que no plano de educação sexual está sendo orientado que no ensino fundamental, nos finais de 11 a 14 anos, eu ensine, se leve a criança a conhecer e adotar práticas de sexo seguro. Como? Se a própria legislação diz que dentro dessa faixa etária, as crianças não têm capacidade de consentir numa relação sexual, como que nós vamos ensiná-las a adotarem práticas de sexo e de sexo protegido? E desde o início do relacionamento sexual, é o que está falando aqui. Então é aquilo que nós falamos, da redução de risco. Simplesmente se quer reduzir o risco de AIDS e de gravidez na adolescência. Então, querido jovem do ensino fundamental, é isso que a escola está ensinando. Querido jovem, quando você for ter relação sexual, desde a primeira, já use camisinha. Então é isso o tipo de educação que está sendo ensinada, ou pelo menos deveria estar sendo ensinada se fossem fazer conforme o Estado está ensinando. Obviamente eu não estou defendendo esse tipo de orientação sexual, estou falando que segundo o Estado deveria ser assim, infelizmente. Então, fica aí a pergunta, você concorda que seu filho aprenda isso a partir dos 11 anos de idade? E como eu falei, a BNCC, não sei se vai estar dando para ver, porque eu quis pegar o print direto do documento da BNCC, para nós lermos de fato como está lá. BNCC para o 8º ano vai falar algumas coisas do tipo. Talvez você fale, não, Anderson, mas esse tipo de coisa aí não está na BNCC. Repito, os parâmetros curriculares nacionais continuam aí para orientar. Mas mesmo assim, a BNCC vai falar algumas coisas. Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. Talvez aí não teria nenhum problema.
Mas aqui nós vemos algumas coisas já que complicam. Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos, ou seja, a ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos, ou seja, já desde cedo enfiar na cabeça do jovem que ele tem que usar camisinha, que tem que usar anticoncepcional, que é a melhor coisa que tem que fazer. E mostrar a eficácia e incentivar desde cedo. E justificar a necessidade e compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à preservação da gravidez precoce e indesejada e de doenças sexualmente transmissíveis. Então, até antes de eu terminar de ler, talvez você, alguém aí que está assistindo esta aula, deve estar falando: Anderson, você é louco, você está falando absurdo, mas olha o título deste evento. É um seminário de educação sexual católica. É para católicos, é para pais católicos. Talvez isso para você acha que o seu filho realmente deva aprender sobre o uso de preservativo que ele deve usar. Mas aqui o foco deste seminário é passar informação para os pais. Então eu estou me comunicando para os pais católicos, para os católicos. E então eu estou perguntando para você que é católico e que realmente quer educar os seus filhos segundo a moral católica. Você que não é católico, você pode educar o seu filho segundo qualquer moral. Você vai colher as consequências do seu filho também. Aí é uma outra coisa. Aqui o foco é para os pais católicos que querem educar os seus filhos segundo a moral católica. E para você, pai católico, para você, mãe católica, eu pergunto, você concorda com o PCN? Você concorda com a BNCC, que está aqui falando de ensinar o seu filho já no oitavo ano do ensino fundamental, com 13 anos de idade, a comparar, a conhecer a eficácia de diversos métodos contraceptivos e adotar esses métodos na sua atividade sexual, já na adolescência, inclusive? A pergunta é para católicos. O outro ponto, identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamentos de algumas DSTs, com ênfase na AIDS, e discutir estratégias e métodos de prevenção. Só que aqui o problema é o seguinte: discutir estratégias e métodos de prevenção. O problema é que, de acordo com os PCNs, que é o que vai orientar, quais são os métodos de prevenção que tem? É camisinha. Então deveria-se ter aulas sobre abstinência, que é o único método 100% eficaz. Selecionar argumentos segue a BNCC, que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana, biológica, sociocultural, afetiva e ética. Então aqui, de fato, na BNCC aqui, não está tendo um grande absurdo. Talvez isso aqui é normal para muita gente. Só que a pergunta é, para você católico, você acha que realmente é o mais correto ter aulas ensinando a usar preservativo? E adotar o uso de preservativo anticoncepcional? A pergunta é para os católicos. Então veja agora mais um absurdo do PCN, né, dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Veja só o absurdo que esse documento vai falar também para o ensino fundamental. As repercussões de todas as mensagens transmitidas pela mídia, pela família e pela sociedade com as crianças e os jovens. Então aqui está falando que a criança, que o jovem vai recebendo diversos tipos de informações a respeito de sexualidade, diversos tipos de ensinamento a respeito de prática sexual, né, da sexualidade de maneira geral. Segue o PCN. A escola, ao propiciar informações atualizadas do ponto de vista científico e explicitar os diversos valores associados à sexualidade e aos comportamentos sexuais existentes na sociedade, possibilita ao aluno desenvolver atitudes coerentes com os valores que ele próprio elegeu como seus. Vou até frisar isso de outra cor. Olha só. Possibilita ao aluno desenvolver atitudes coerentes com os valores que ele próprio elegeu como seus. Se você não entendeu, caríssimo, o que esse documento está falando, ele está falando o seguinte: você, papai, você, mamãe, desde criança você ensina o seu filho
você católico, pelo menos assim se presume, que você está ensinando o seu filho a viver a castidade. Você ensina, olha, você tem que respeitar as moças, você tem que respeitar as pessoas, você deve viver a castidade. Você tem que fazer sexo somente no casamento, depois de casado. E depois de casado você tem que manter a fidelidade. Você não deve adulterar. Você ensina os valores cristãos para os jovens. Mas esse documento está falando que os jovens recebem mensagens transmitidas pela família, mas também recebem mensagem transmitida pela mídia. Qual é o tipo de sexo, de orientação sexual que a Rede Globo ensina através das suas telenovelas? É um tipo de sexualidade, veja, uma malhação da vida. A castidade passou longe daquele lugar, né? Então, namorados que fazem sexo, tantas coisas, né? Pela sociedade, o que se ensina às crianças e aos jovens? Então, esse documento está falando que a escola, o papel da a escola deve propiciar informação atualizada do ponto de vista científico e explicitar, ou seja, mostrar para os jovens os diversos valores associados à sexualidade e aos comportamentos sexuais. Ou seja, não existe só um comportamento sexual. Esse negócio de castidade é para os cristãos, mas você sabia, você filho do católico, você sabia, pode dizer um professor orientado aqui por esse documento, você sabia que existem até mesmo outros cristãos que não vivem a castidade no namoro? Porque isso é uma radicalidade, é porque a igreja é opressora. Existem casais de namorados que fazem sexo e não tem problema nenhum. Você sabia que existem jovens que têm relação sexual e isso é tão bom para eles? Você sabia que existem pessoas que namoram com mais de uma pessoa? Você sabia que é algo da cultura dos jovens, o ficar, você pode ficar com as pessoas. Não precisa ter um relacionamento fixo com alguém. Você pode ficar. Fica com um hoje, com outro amanhã, com quem você gostar no dia. Comportamentos sexuais. Você pode ficar com o menino, você pode ficar com a menina, porque não tem problema. O comportamento heterossexual ou homossexual, você tem o comportamento que você quiser. Então aqui está dizendo que a escola deve falar os diversos tipos de valores sexuais, os diversos tipos de comportamento sexual. Para quê? Para que o aluno escolha o que ele bem entender. Só que, querido, eu não estou falando aqui que o documento está falando isso para estudante universitário, porque o teu filho com 18 anos ele é responsável pelas atitudes que ele quiser. Nós estamos falando de um documento a respeito da orientação sexual para crianças do ensino fundamental. Está claro isso? Ensino fundamental, 7 anos, 6, 7 anos, até 14. Tem os reprovados, né? Que entram, que podem ficar até mais tarde. Mas esse documento está falando de ensinar os diversos tipos de valores associados à sexualidade, falar dos diversos tipos de comportamentos sexuais. Não só desse tipo de comportamento sexual que os cristãos pregam, mas existem diversos outros tipos de comportamento sexual. Aí o seu filho vai escolher o que ele quer seguir. Em casa, você pai, você mãe, está ensinando a viver a castidade. Mas a escola está falando de diversos outros tipos de comportamento sexual. Então o seu filho, segundo esse documento, ele deve escolher, escolher. Papai está me ensinando isso, né, a viver a castidade, mas olha, a escola está dizendo que não tem problema. Mamãe disse que eu não posso ficar com um e com o outro, mas a escola disse que não tem problema, que é coisa de jovem. E aí ele escolhe. Só que, repito, estamos falando de um ensino fundamental. Então, diante de abordagens sexuais desse tipo, se um jovem, uma menina de 12, 13 anos, com um menino também de 12, 13 anos da mesma idade, tá todo mundo fazendo sexo mesmo, a gente também vai fazer, por que não? Aí acaba engravidando. Aí o pai e a mãe que sempre ensinou a castidade se depara com a filha grávida. Se depara com um filho que engravidou a jovem, a menina. E aí? E aí? Quem que vai resolver esse problema, essa situação? Aqui levando numa consideração de crianças que, diante de uma orientação sexual com uma abordagem pluralista desse tipo, liberal, quiseram, então optaram por ter relação sexual, porque se achavam livres e queriam ter o prazer sexual, queriam se divertir. Anderson, isso não acontece.
Se você assistiu a primeira aula, você lembra que eu citei que quando eu tinha 10 anos de idade, no 5º ano do ensino fundamental, uma pessoa, uma profissional, não lembro se da Secretaria de Saúde ou do Ministério da Saúde, mas alguém da área da saúde que foi até a escola dar palestras sobre orientação sexual, falou que os rapazes que ainda não ejaculavam não deveriam se preocupar por isso, porque poderiam aproveitar sem correr o risco de engravidar nenhuma menina. Aí, supondo que algum rapaz lá daquela sala, daquela escola pública que eu estudei, ouvindo isso, fala, é mesmo, né? Então eu vou ter relação sexual. Aí de repente ejacula, engravida. Desculpa esse termo, mas são os termos que estão sendo falados na escola para o teu filho, para a criança. Aí o rapaz vai lá, ejacula, engravida a menina, e aí? Quem vai ser responsável? Aí você vai ter que trabalhar em dobro para terminar de criar o teu filho, criar o neto. Mas foi inspirado por quem? Por uma profissional de orientação sexual que foi lá na escola e ensinou que o rapaz deveria aproveitar sem correr o risco de engravidar a menina. Só que aí ele não sabia, né? De repente ele começou a ejacular na hora errada, digamos assim, né? Me perdoe esses termos, mas é o que está sendo ensinado aí, você precisa acordar. Estou dizendo que toda escola faz isso? Óbvio que não. Isso aqui é o que está lá no documento oficial do governo, do Ministério da Educação, PCN. Se toda escola faz isso, eu não posso dizer, né? Mas, com certeza, um ou outro professor pode estar sendo orientado por esse documento à risca, né? Pegando esse documento e querendo aplicá-lo à risca na sala de aula. Então, você precisa estar presente dentro da sala, presente da educação do teu filho, da tua filha, sabendo o que ele está aprendendo, para depois você não chorar as amarguras de ter tido um filho que, embora você achasse que educou segundo a moral cristã, olha o tipo de coisa que ele estava aprendendo na escola. E aí eu pergunto para você, você ainda vai delegar tudo para a escola? O tipo de orientação sexual, de acordo com esse documento de 1998, ou seja, há 20 anos, há mais de 20 anos, ele ensina esse tipo de educação sexual. Você ainda vai delegar tudo para a escola? É claro que, como eu disse na aula 1, existem professores católicos, evangélicos, né, que não vão ter uma abordagem sexual desse tipo. Mas é roleta russa, meu amigo. Vai que você pega um que ensina. Outro dia, aqui em Brasília, teve um problema de um professor que foi denunciado porque estava dando uma aula usando termos sexuais de baixo calão, né? Então, todo cuidado é pouco. Você vai delegar tudo para a escola, você vai deixar para a escola. Anderson, mas a escola é católica, e daí? Eu não vou falar para não causar problema, mas tem escola católica que faz coisa pior. Aqui em Brasília, quando estava tendo votação sobre a ideologia de gênero lá no Congresso Nacional, sendo mobilizados grupos para irem lá, né, protestarem para que não aprovassem a ideologia de gênero dentro do Plano Nacional de Educação, tinha escola católica, escola confessional, que eu não vou nem dizer aqui para não causar problema, mas que estava tendo evento, palestra com abordagem de gênero. Então, cuidado. E aí eu pergunto para vocês, a escola do teu filho trabalha orientação sexual? E se ela trabalha, qual é o tipo de abordagem que ela utiliza? Se ela é católica, principalmente, será que ela realmente está tendo uma educação sexual para a abstinência, e não só para a abstinência, segundo o preceito da igreja, segundo os ensinamentos da igreja para a orientação sexual? Será? Você só vai saber quando você for presente na educação dos seus filhos. Porque talvez você está chocado com isso que eu estou falando, com o documento que eu estou seguindo, e você pode procurar na internet e ler ele lá. E você vai ver coisas piores do que essas. E então você está chocado. E talvez o teu filho, a tua filha já aprendeu de coisas até piores do que isso, e você não sabe. Porque você não olha o que tipo de material escolar que ele está tendo, você não olha os livros didáticos que ele recebe da escola, você não olha o tipo de conteúdo que ele está recebendo da escola, você não sequer visita a escola, você nem para a reunião de pais vai. Que tipo de pai e de mãe é você? Seu irresponsável. Anderson, eu vim aqui para aprender sobre orientação sexual, não vim aqui para ser ofendido. Tem que ser ofendido mesmo. Enquanto você não se ofender pela tua omissão, nada vai mudar.
Porque não adianta nada eu falar, o documento da igreja ensina isso, isso, isso. Se você não vai na escola, se você não olha os livros do teu filho, não adianta de nada. O teu filho está largado porque você está delegando a educação do teu filho. Cria vergonha na cara. Assuma o papel que você assumiu quando você casou. Você que é casado, obviamente, que você aceitaria todos os filhos que Deus te enviasse e educaria na fé. Que educação é essa que você larga lá na escola e não dá uma orientação, nem sabe o que a escola está ensinando para o teu filho? E aí fica a pergunta final, que talvez vocês possam estar falando. E se eu não concordo com o que a escola está ensinando, eu devo tirar o meu filho da escola? É uma boa questão. Por isso, na próxima aula, nós vamos falar sobre Estado versus família nessa questão da orientação sexual. Nós vimos os 3 tipos de orientação sexual, os 3 principais tipos, as 3 principais abordagens. Nós vimos que o Estado, por meio dos PCNs, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e até mesmo pela BNCC, está adotando uma orientação sexual para a redução de riscos, incentivando a prática sexual com camisinha, com anticoncepcional para reduzir o risco de contaminação por DST e também a gravidez na adolescência. Mas você, católico, presume-se que você quer educar o seu filho para a abstinência segundo o ensinamento da Santa Igreja Católica. Porque você quer educar o seu filho segundo a moral católica. Porque você quer o seu filho sendo educado para o céu. Não é isso? Eu ouvi um amém? Glória a Deus. Mas, de um lado tem o Estado ensinando redução de risco. De outro lado tem você querendo educar para a abstinência. E aí, quem ganha? O Estado, ele tem que impor o tipo de educação sexual que ele quiser? Não perca a próxima aula se você quer saber quem manda mais, você ou o Estado, e o que você pode fazer para evitar que o seu filho receba esse tipo de conteúdo nas escolas sem o seu consentimento. E francamente, né, antes de eu encerrar, se você consentir que o seu filho tenha um tipo de educação sexual dessa aí do PCN, né, você cuidado, né, porque só está faltando um pé para ir para o inferno, né, porque já tem metade do corpo já no inferno. Que cria vergonha na cara, né? Cria vergonha na cara, né? Então, por falta de uma boa educação, é que a sociedade está cada vez mais desordenada, caminhando para o inferno. Porque quando você vê que os próprios pais aqui estão ensinando esse tipo de desordem, né? Então, nossa, a aula está terminando de uma maneira tensa. Está. Porque o sentido desse seminário é te chacoalhar para a gravidade do tema da educação sexual e te chacoalhar para a tua responsabilidade. Para a tua responsabilidade. Eu sou professor, eu estou aqui me dispondo a te ensinar o que os documentos do Estado estão falando, o que os documentos da igreja estão falando, exortando que nós, a maneira com que nós devemos educar os filhos, os estudantes, nesse campo. Mas você precisa criar vergonha na cara. A missão primeira de educar não é do professor, não é do catequista, não é do padre, é tua. Sabia disso? O primeiro catequista, o primeiro professor do teu filho é você. É você. Então eu espero que você assuma a responsabilidade e eu te espero na próxima aula. Não fique chateado, vai passar, vai passar. O que não vai passar serão as consequências posteriores de uma má educação no campo sexual e moral. Porque se você não educar corretamente, abandonar a educação para o Estado, e quando o teu filho assumir um comportamento sexual inadequado, e aí vinha a consequência de gravidez, de doenças e de tudo mais, aí, meu amigo, é como diz o ditado popular, vai chorar pelo leite derramado? E aí, você vai assumir a responsabilidade ou vai delegar tudo? Espero que você assuma a responsabilidade, por isso eu te espero na próxima aula. Que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com você e com a sua família. Te espero na próxima aula.